Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje estamos aqui para mais um Tupinicast, aquele podcast com pouca ou nenhuma edição. E o assunto a ser abordado hoje é: para entrar na maçonaria você precisa ter dinheiro, bufunfa, la plata? Pois bem, se você quer conferir esse assunto, aguarde depois dos recadinhos. E para você não esquecer, já aperta aí o like, porque muita gente gosta do vídeo, mas no final esquece de apertar o botãozinho do joinha aí. Então a gente combina o seguinte: você dá o like agora, assiste até o final. Se você não gostar, você dá o dislike depois, tá certo? Continuando com os nossos recadinhos, estou passando aqui para avisar que na Livraria Tupiniquim nós temos os nossos livros no catálogo. Ou seja, o Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito e o Maçonaria Tupiniquim, ambos disponíveis para compra. E fazendo isso, você ajuda muito o nosso projeto com a manutenção dos equipamentos, para poder pagar, né, a própria página do blog e tudo mais. Se você já tem os livros, mas não conhece ainda o nosso Maçonaria Tupiniquim Jornal, que é o periódico oficial do nosso projeto, e lá eu abordo diversos assuntos, mormente, de história e história da maçonaria no Brasil. Na edição mais recente, por exemplo, eu trabalhei sobre maçonaria e humanismo. Mas em outras edições eu já abordei ritualística, história da maçonaria no Brasil, maçonaria e iluminismo, e tem diversos números que, assinando, fica disponível todos eles online para você. E você pode fazer isso por menos de um cafezinho por dia. Mas paramos de churumelas e vamos ao assunto principal. Para ingressar na maçonaria você precisa ter dinheiro? Bem, a motivação desse vídeo foi um post do nosso grande irmão Fernando, do Maçonaria e História, que tem um título bem chamativo: quer entrar na maçonaria sem pagar nada? Bem, para você pode parecer estranho, pode até parecer aquelas chamadas desses picaretas que dizem que tem maçonaria, isso e aquilo outro, e você vai pagar uma taxa X e vai receber uma iniciação pela internet, com os rituais pela internet, um relógio de bolso, vai fazer negócios e etc. Mas não, só o título chama atenção mesmo. E como eu conheço o Mano Fernando, eu já esperava que vinha coisa boa por aí. Bem, na verdade, o texto chama atenção para um próprio mecanismo de ingresso do Grande Oriente do Brasil, que estabelece em sua Constituição, no artigo 27, parágrafo 2, a isenção de taxas para lautons, demolês, APJistas e universitários até 25 anos de idade. Logo, uma loja que não queira cobrar nada mais além das taxas do Grande Oriente do Brasil acaba cobrando R$0 para a iniciação de quem está dentro desta regra. Inclusive, eu conheço uma loja aqui no Rio de Janeiro que faz isso. Bem, e daí eu falei: nossa, o Mano Fernando mandou muito, baita informação. E não é de hoje que potências oferecem facilidades para o ingresso, né, de demolês e lautons na maçonaria. Como, por exemplo, o Grande Oriente do Rio de Janeiro, a minha potência, tem um tratado com o Colégio Aluno, né, que é para sênior demolês, em que eles estão isentos da taxa de ingresso também. Assim como várias outras potências no Brasil têm mecanismos para isenção de taxas de demolês e afins. Acontece que nos comentários teve muitas críticas. Não, mas críticas demais, assim, que se a pessoa não tem condição, ela não deve iniciar, que o Grande Oriente do Brasil deveria revogar, rever a Constituição e coisas nesse sentido. E não necessariamente só maçons comentando, tá? E daí eu fiquei perplexo, assim, tipo, como assim você acredita que o Grande Oriente do Brasil deve revogar isso para impedir o acesso de pessoas que, porventura, não tenham o valor da taxa para ingressar na maçonaria? Qual é o problema de pessoas com menos condições financeiras ingressarem na ordem? Ou, se você é uma dessas pessoas, está pensando que por ter dinheiro você é moralmente uma boa pessoa. E daí fica parecendo uma coisa meio destino manifesto, sabe? Se você tem grana, é porque você é bom, escolhido por Deus e etc, né? Quando, na verdade, socialmente não passa de uma meritocracia excludente ou um classismo bobo,
Acontece que eu acredito que a maioria dessas pessoas que comentou negativamente, se a gente subir um pouco um sarrafo em questão financeira, essa pessoa não conseguiria adentrar. Será que ela continuaria defendendo um classismo excludente? Será que se desse a louca na maçonaria brasileira e estabelecesse uma joia, né, de taxa de ingresso cerca de 100 mil reais, essas pessoas falariam isso também? Porque venhamos e convenhamos, não é todo mundo que tem 100 mil reais para dar de ingresso numa instituição para aperfeiçoamento moral. Fora que tem outros poréns também, né? É uma fraternidade para aperfeiçoamento moral e fraternidade entre os membros. E não network, ir para lá para fazer negócios, sair com contratos milionários e coisas afins. Não é um clube de vantagens, é uma fraternidade para desenvolvimento de valores morais e intelectuais com um sistema de ensino único baseado, né, em símbolos e alegorias. Infelizmente, esses comentadores acredito que não tenham um grande conhecimento sobre maçonaria, nem na história da maçonaria do Brasil, nem no mundo. Se num passado, principalmente no século XX, quando o governo não oferecia estudo gratuito para todos, a maçonaria promovia a criação de escolas e bibliotecas públicas para alfabetização, profissionalização e etc., dar qualidades dignas de vida para as pessoas e, consequentemente, podendo até mesmo iniciar na maçonaria jovens de baixa renda, sem uma classe favorecida. E isso nem para falar no mundo, porque afinal, numa pesquisa rápida, eu encontrei bolsas de estudo para universitários na grande loja da Nova Zelândia, Sydney, nos Supremos Conselhos dos Estados Unidos da América. E daí você fala, Clóvis, bolsas de estudo para universitário não necessariamente é uma possibilidade de ingresso. É sim. Ou você acha que isso também não tem um efeito de ter carinho por uma instituição que te apadrinhou financeiramente para que você concluísse os seus estudos? Que você venha a fazer parte daquele organismo e possa doar a ele para que ele promova isso para outras pessoas também? É lógico que tem. E, por exemplo, lá na Grande Loja Unida da Inglaterra, na parte de caridade, tem bolsas de estudo, de esporte, de artes e ciências para crianças, enteados, filhos de maçons até 25 anos de idade. Eles, inclusive, têm alguns estandes em universidades explicando o que é maçonaria, se você quer entrar, falando dessas possibilidades de bolsa. Ou você acha que isso também não aproxima pessoas jovens que ainda estão estudando na universidade da maçonaria? Inclusive, pesquisando sobre o assunto, eu achei no próprio LinkedIn, no LinkedIn da Grande Loja Unida da Inglaterra, um programa chamado Universities Scam, que é um programa para maçons universitários se conectarem, trocarem informações, ter uma rede de apoio. No próprio vídeo em que apresenta esse University Scam, tem lá um stand em uma universidade com folhetos explicando o que é maçonaria, como faz para entrar e etc. E detalhe, essas bolsas são dirigidas às pessoas que não têm condições financeiras. Inclusive filhos de maçom, que está lá na parte, né, de caridade, né, filhos ou enteados de maçons. Ou seja, você tem que provar que não tem grana para poder bancar estudos. Em outras palavras, a própria Grande Loja Unida da Inglaterra diz que tem pessoas que não estão tão bem financeiramente, que precisam de ajuda. E é normal, porque a gente não está qualificando a pessoa pelo que ela tem, mas o que ela é. E se você diz que uma pessoa não pode ingressar na maçonaria porque ela não tem condições no momento, significa que você não está interessado no que a pessoa é, mas no que ela tem. E daí, meu amigo, eu tenho uma péssima notícia para você.
ou pelo menos deveria ser uma péssima notícia, né? Você está no lugar errado. E para finalizar, citando Bourdieu, um grande cientista social, antropólogo do século XX, ele diz que o sistema social, né, e escolar contribui para encerrar os membros das classes desfavorecidas no destino que a sociedade lhes assinala. Você só está contribuindo com o mais do mesmo, favorecimento de classe, mesmo que você não pertença a ela. Bem, esse assunto é até um pouco mais enérgico, tem um pouco mais de opinião, mas infelizmente é isso. Se você quer impedir que pessoas tenham acesso ao que você tem simplesmente pela classe social, você só é mais uma engrenagem desse sistema que nós vivemos, que desfavorece pessoas todos os dias, contribuindo para que elas permaneçam na mesma e você se sinta bem consigo mesmo na sua mediocridade. Bem, nós ficamos por aqui. Se você gostou, curta e compartilhe.